Jesus é a expressão máxima do Deus Pai e Ele recrutou nos seus 3 anos de ministérios um grupo de pessoas que é chamado de discípulos. O discípulo de Jesus não é um ser comum, normal. O discípulo de Jesus é muito diferenciado. Nós temos tratado nesses últimos tempos, na verdade fizemos uma proposta de pensar nesse ano, fazer discípulos. Nós queremos ir para um lugar e queremos que a marca seja o discípulo de Jesus, a marca da sua igreja, deste lugar, dessa comunidade. O ministério de Jesus, ele durou apenas 3 anos e foi um tempo muito intenso. E Mateus, o evangelista, consegue resumir o ministério de Jesus da seguinte forma. Ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Um tripé do seu ministério: cura, ensino e pregação. Interessante que o ide que a gente conhece de Jesus é apenas o de Mateus 28, quando diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas isso ele falou no final do ministério. No meio do ministério, quando ainda estava preparando os seus discípulos, ele também usou um ide. E eu quero falar desse ide que você vai encontrar comigo lá em Lucas, capítulo 10, versículos 3 a 12. Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos 3 a 12, diz o seguinte: ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, ou para o meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, a paz voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Pai amado, muito obrigado, porque esse Deus de milagres opera em nossos dias, operou no passado e sempre vai agir. E queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, e alcançando a mente, a alma, o corpo, todo o ser, por completo, que o nosso pensamento seja trazido cativo ao conhecimento de Jesus. Assim nós oramos no nome dele. Amém. Nosso tema é esse hoje: o chamado do discípulo para ir. Quando nós falamos do discipulado, o chamado do discípulo, nós já vimos aqui que Jesus chamou os discípulos para servir, para seguir. Usamos uma palavra grega, homatumandon, que significa estar juntos. Os discípulos foram chamados para estar juntos. Você, como discípulo de Jesus, foi chamado para ser exemplo na comunidade onde você está inserido. Você foi chamado para ser bênção. E hoje quero explorar isso. Você foi chamado para ir. E Jesus deixa evidente isso, porque com os 12, Ele os enviou. Ele disse a eles: vão, enviou. Para os 70, Ele mandou de 2 em 2, dizendo também: ide, que foi o texto que acabamos de ler. E lá no final do seu ministério, Ele vai dizer a todos os seus discípulos: ide por todo o mundo. Então é algo amplificado no dia a dia do ministério de Jesus. Tem 3 coisas que eu queria construir com vocês como pano de fundo para a gente entender um pouco essa história. Primeiro, a questão do ambiente onde o discípulo de Jesus está inserido. Jesus disse assim, alertou você e a mim, de que Ele vos enviaria como cordeiros no meio de lobos. E esta ideia mostra que o mundo que nós estamos inseridos, ele é hostil, é um ambiente não propício, não favorável,
e você, como cordeiro, foi colocado nesse ambiente. A segunda coisa é que existe aqui uma bagagem específica para o discípulo de Jesus, que Jesus especifica, porque ele disse assim: vocês não devem levar bolsa, alforje nem sandálias. Essa bagagem, porque no viajante da época de Jesus, ele tinha um bom cajado, 2 ou 3 pares de sandália, uma bolsa e um alforje. Essa era a bagagem de um viajante. Jesus disse: não leve para si bolsa. A bolsa era o lugar onde colocava dinheiro e pequenas coisas. E Jesus está dizendo: vocês não devem levar essas pequenas coisas, porque existem algumas pequenas coisas que atravancam o ministério e o papel do discípulo de Jesus. Então não levem isso. A bolsa representa o cuidado com as coisas do dia a dia. Jesus quer advertir os seus discípulos a não ficarem preocupados com as coisas do dia a dia. Mas ele também diz: deixe o alforje. O alforje era um saco feito de couro que era amarrado nas pontas e tinha entradas nas laterais para carregar as provisões, os alimentos do viajante. E Jesus disse: os seus discípulos não devem levar o alforje, porque ele disse o seguinte: eu os sustento. E é interessante que a orientação que ele dá nas casas onde eles iriam, eles seriam bem recebidos. Representa que dele vem o sustento. E a terceira coisa, as sandálias, me faz lembrar de que Moisés, no encontro com o Senhor, na sarça ardente, o Senhor lhe faz um pedido: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é lugar santo. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? É o seguinte: a sua formação acadêmica do Egito de nada serve. A sua capacidade, o seu potencial, a sua própria cultura, as suas próprias habilidades não servem. Tire a sandália. O discípulo de Jesus tem que aprender a depender não dos seus próprios recursos naturais, mas ele tem que aprender a depender da fonte do poder, que é o Senhor. Então por isso que Jesus disse: seja humilde e aprenda a confiar no poder de Deus que está acima de todas as coisas. Então o discípulo de Jesus, ele iria só com um calçado, com uma sandália. Ele não carrega uma mala cheia de apetrechos, porque aquilo pesa e sobrecarrega e traz imobilidade para a sua trilha de discípulo de Jesus. Curiosamente, Jesus lá na frente, ele faz uma aferição, ele faz um teste com seus discípulos, porque em Lucas 22, 35, ele pergunta: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus disse: vocês não precisam disto. Vocês precisam de aprender a confiar em mim. O sustento sou eu quem dou, e vocês precisam crer no meu poder. Por isso que o discípulo de Jesus, ele vive no mundo como peregrino e dependente do Senhor. E aqui é uma coisa curiosa que, às vezes, então, pensando como estou transmitindo a vocês, eu não posso ter um carro, não posso ter uma casa, eu não posso ter coisas no dia a dia da minha história. Não, você pode ter. Essas coisas simplesmente não podem atravancar a sua relação com o Senhor. Porque tem gente que quando recebe coisas, na verdade essas coisas começam a atrapalhar a comunhão. E ele diz: você pode até ter, só que conquanto que isto não prejudique a sua mobilidade espiritual. Na verdade, ele quer saber onde é que está o seu coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se Jesus é o seu tesouro, o seu coração está nele. Mas se a sua casa, se a sua ascensão profissional, se o seu status quo na comunidade forem prioridades, forem o seu tesouro, ali o seu coração estará. E ele quer que o coração seja voltado para ele. Mas além então do ambiente hostil, de lobos no meio de cordeiros, além de pensar numa bagagem mínima, existe aqui também uma postura que o discípulo deve ter. Porque Jesus diz assim: quando vocês estiverem entrando nas cidades, a ninguém saudeis. Ou quando estiverem no caminho, a ninguém saudeis. Não é deselegante, parece, mas Jesus, a gente não precisa cumprimentar as pessoas. Ele, na verdade, está dizendo implicitamente aqui o seguinte: não pare, não se distraia, não se desvie do foco principal, que é do envio que eu estou trazendo para vocês. Então, considerando essas três coisas, o ambiente, a bagagem e a postura do discípulo, eu quero trabalhar 3 comportamentos ou posicionamentos dos discípulos quando vão. Em primeiro lugar,
os discípulos do Senhor Jesus são chamados para ir invocando a paz, porque eles são chamados de os pacificadores. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você, como discípulo de Jesus, é um pacificador. A palavra paz hebraica é shalom. E um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Shalom. O judeu, quando cumprimentava um contemporâneo seu, ele dizia Adonai Shalom, a paz do Senhor. Jerusalém é chamada de cidade da paz, Jerusalém, cidade da paz. Jesus é destacado em Isaías 9 como o príncipe da paz. Então a paz é um tema recorrente em todas as escrituras sagradas. E o discípulo, ele vai nessa dimensão de ministrar, de invocar e de abençoar as pessoas com a paz. Veja, por exemplo, os sacerdotes lá do Velho Testamento deveriam dar uma bênção, que é chamada da bênção araônica, que dizia assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, na bênção sacerdotal há uma invocação da paz. Davi reconhece e orienta nos Salmos: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. E ele mesmo exclama lá em Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. E curiosamente ele diz assim, que haja paz dentro dos teus muros. Os maiores problemas de Jerusalém não eram os externos, era paz interna. Haja paz dentro dos teus muros. O profeta Jeremias prega: procurai a paz da cidade e orai pela cidade, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. É uma incumbência minha e sua de orar pela paz na cidade, porque se na cidade tiver paz, vocês terão paz. O profeta Isaías declara: para os perversos não há paz. E aí a gente entra no Novo Testamento com Jesus, no seu primeiro sermão registrado ipsis litteris, quase que integralmente, o maior sermão de Jesus registrado em Mateus 5, 6 e 7, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Depois lá em João, ele diz: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz que excede todo entendimento, como Paulo proclama, é essa paz que Jesus oferece. São 9 gomos o fruto do Espírito, e um deles é a paz. Por isso que Paulo recomenda que o Senhor da paz, o Jeová Shalom, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E ele diz: no que depender de você, tende paz com todas as pessoas. Pois bem, você como discípulo de Jesus é um pacificador. E você pode ser esse pacificador na comunidade onde você está inserido, invocando paz seja sobre este lugar, abençoando as pessoas com paz, declarando isto. E é curioso isso, porque a gente, como agente pacificador incumbido pelo Senhor, nós podemos perceber que dá para ter experiências nessa dimensão. Vou contar uma delas. Por exemplo, na nossa sede lá tinha na frente uma oficina que fabricava carrocerias de caminhões. Um dia estava cedo lá na frente, no nossa sala de atendimento, e escutei uma briga lá na frente. Era o patrão com o seu funcionário. Mas estava muito feia a situação, estava agressiva. E aí a gente sai daquele lugar e entra lá e começa: o que aconteceu? E aí o funcionário, estou irritado, ele não sabe que esse homem é grosso, não sei o que, falou um monte de coisa. Falei: calma. Bom resultado, foi pacificado. Eles continuaram trabalhando durante muitos anos, agora que fechou aquele ambiente lá. Mas você pode ser usado como um pacificador. Nas demandas familiares, isso tem sido muito comum, recorrente. E você, como discípulo de Jesus, tem essa capacidade, esse potencial de chegar e manifestar a paz. Então você é um agente da pacificação. Você é um discípulo de Jesus que foi chamado para ir invocando a paz como pacificador. Mas em segundo lugar, o chamado do discípulo para ir levando a cura, porque você é um terapeuta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: como discípulo,
você é um terapeuta. Eu quero provar para você isso. Se você que não quer, o Evangelho não te serve. Se você pensa que é sadio e não precisa de nada, você não precisa do Evangelho. Mas agora, se você quer, o Evangelho serve. E se você tem consciência das suas chagas, das suas deformidades, enfermidades, doenças, o Evangelho traz cura, é abençoador e terapêutico. Um dos princípios do AA, Alcoólicos Anônimos, é esse. Nenhum indivíduo pode receber o tratamento se ele primeiro não tiver consciência de que ele precisa de ajuda. Então é muito importante que você reconheça o seu real estado. E por isso que o salmista diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, meu amigo, olhando para você mesmo, quem é você diante de um Deus vivo? E você se sente como um profeta menciona, somos um gusano. A palavra gusano significa verme, vermezinho de Jacó. Ó Israel, o vermezinho de Jacó. Quando Jesus usa a expressão curar enfermos, a palavra grega é terapeu. E a palavra então que deriva, terapia, significa sarar, curar, restaurar a saúde, servir, realizar os serviços. O mundo está enfermo. O mundo está doente, o planeta Terra precisa de cura. E haverá um dia, conforme as profecias bíblicas, que esse planeta será restaurado. Então a gente encontra muitas pessoas doentes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e pessoas precisando de um toque terapêutico da graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui, o ministério de Jesus se desenvolveu em toda a região da Galileia e diz o texto bíblico, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Por exemplo, doenças espirituais. Dr. Lucas, que é um narrador médico e registra esse evangelho, ele diz assim que Jesus estava na região de Tiro e Sidom e vieram para ouvirem serem curados de todas as suas enfermidades. E depois ele complementa, também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Porque quando se fala em problemas espirituais, a gente não pensa em cura, mas é cura. Porque pessoas perturbadas, pessoas opressas, pessoas desgovernadas de uma ação consciência, elas precisam de um toque de cura, de uma terapia espiritual. E esse mesmo Lucas, ele diz lá em Atos, registrando que Jesus, o Deus mandou Jesus e ungiu para que com o Espírito Santo e com poder andasse por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Esse é um tema que às vezes a gente não trata muito numa igreja mais, diria assim, tradicional, a questão de curar, de expulsar demônios, e Jesus ele é muito claro nisso. Tem muito crente que não acredita na ação maligna, que não entende os problemas espirituais, e o diabo está vivo e ativo no planeta Terra e tem manipulado muitas pessoas. Por isso que Paulo, de uma forma mais madura e teológica, diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades e as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. E você, como crente em Jesus, discípulo de Jesus, você foi enviado para ser um terapeuta de pessoas opressas. E de repente a gente se depara com pessoas perturbadas, literalmente. E você vê que aquilo precisa de uma ação de Deus. E você pode dizer, em nome de Jesus, que esse coração seja tocado pelo Espírito do Senhor. E todo mal, toda força, principado e potestade é repreendido agora. E aquela pessoa experimenta a cura espiritual. Mas também tem a cura emocional. E Jesus também te enviou como discípulo para ser esse terapeuta. Inclusive, Tiago recomenda confessarem as vossas culpas uns aos outros para ser curado. O que tem a ver confissão com cura? Muito a ver. Porque quando você abre o coração de alguma coisa errada que você fez e aquilo te perturba, e o diabo usa isso para trazer culpa, e quando você confessa, aquilo é libertador. Isso é terapia, isso é cura. Isso é comum. Mamãe, a gente sempre fala por telefone, às vezes ela está agitada com algumas coisas, preocupada, ela fala,
Ah, agora estou melhor. Por quê? Ela precisa de alguém que ouça. Isso é terapia. Jesus, ele diz em Mateus 11, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a proposta de Jesus é que você, como discípulo, saia por aí afora, levando cura emocional para muita gente que está deprimida, com rancor, com mágoa, com culpa. E a culpa aleija as pessoas, a culpa encurva. Lembra daquela mulher que estava presa há 18 anos por um espírito maligno, e Jesus aparece naquela sinagoga e desprende aquela mulher. Mas o texto usa uma palavra, eu escutei um pregador há muitos anos atrás, David Simmons, ele dizendo o seguinte, que a palavra grega era astenós. Estenós é força, e a astenós é contrário de força, não força. Então aquela mulher vivia encurvada não fisicamente, mas emocionalmente ela não tinha força para reagir para a vida, e Jesus libertou aquela mulher daquele mal. E tem gente que talvez nesta noite veio neste lugar arrastado, sem força, sem desejo, sem vontade de viver, e acabrunhada, e o Senhor cura pessoas emocionalmente abatidas. O caminho da cura, o caminho da terapia, da restauração, está no reconhecimento da sua necessidade de ajuda. Por isso que Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Senhor, me cura. O terapeuta, então, é um profissional que se dedica aos cuidados e à reparação de problemas danosos à saúde. E os terapeutas mais conhecidos são os médicos, os psicólogos, mas também temos os enfermeiros, os coaches. E eu quero que vocês incluam aí, o discípulo de Jesus é um terapeuta, para levar a cura para os lugares onde ele estiver encontrando pessoas enfermas. Você recebeu essa autoridade e ordem. Jesus diz, curai enfermos. Em meu nome, disse Jesus, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você precisa ter as suas experiências nessa área. Jesus é o modelo. O sacrifício de Jesus na cruz levou todas as suas chagas, e a palavra diz, por suas chagas, pelas pisaduras e todo o machucado de Jesus, você foi curado. E a igreja de Jesus tem uma incumbência a ponto de Hebreus, vivendo no momento de perseguição cristã, o autor escrever assim, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ação terapêutica do Senhor. E o terapeuta mor, o Espírito Santo, é que vai te ajudar a exercer o seu papel como discípulo de Jesus de terapeuta. E você vai procurar as suas experiências nos hospitais, lá na escola, gente que precisa de cura. Eu me recordo que há muitos anos atrás estava num curso em Campo Grande, no centro de treinamento do Banco do Brasil, e tinha uma pessoa que era lá do Mato Grosso, e ele veio, e eu percebi que ele estava quieto na aula. Depois eu saí do lado, o que você está acontecendo? Ah, estou assim. Ele abriu o problema. E a gente pode ministrar cura. E aqui você tem que adquirir as suas próprias experiências. Às vezes cura de relacionamentos machucados, trincados entre pais e filhos, entre irmãos de fé. É tão ruim isso. Eu estava lembrando do filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. Quantos assistiram esse filme? É um filme muito antigo. Faço questão de um dia vocês assistirem. Esse filme mostra uma pessoa que foi num tratamento psiquiátrico no hospital, e ele começou a inovar, que daí surgiu os terapeutas da alegria, porque eles começaram em hospitais para trazer um método diferente de cura, terapia das pessoas. Vale a pena assistir, porque ele mostra que você pode ser um agente terapêutico. No sábado passado eu estava bem sentado ali, e estava num seminário de família, de casais, e eu me recordo que eu olhei do lado assim, e vi um casal, e pensei bem baixinho, nossa, esse casal me deu tanta dor de cabeça, tanto trabalho, tanta briga, a gente teve que socorrer. E eu falei, nossa, mas agora eles estão juntinhos. E eles receberam cura. Me recordo de entrar numa casa, uma pessoa entregue na cama, um dos cônjuges, pensamento suicida, com filhos e arrasados, bem situados na comunidade, mas com doenças instaladas. E Jesus entrou naquela casa, e hoje esta casa serve a Jesus aqui com vocês. São pessoas que têm um prazer de estar no lugar, com vida transformadas, e os filhos todos endireitados, e alguns servindo aqui neste lugar.
Uma vez eu passei no Hospital do Coração, de vez em quando eu recebo uma ligação da recepcionista, que sabe que eu moro ali bem à frente. Pastor, tem uma família aqui que não tem ninguém, vem orar. E esses dias atrás ela me contou: pastor, lembra daquela mulher que o senhor veio orar? Eu falei: não lembro. Então, já faz mais de 2 anos, mas ela veio esses dias alegre que ela foi curada. Pastor Francisco, esses dias, foi mencionado numa pessoa. Eu fui fazer uma visita numa célula, parei com o meu carro nessa rua, e a célula era nessa casa dessa outra rua. Mas como eu tinha parado ali, desci, tinha um casal à frente, tomando um tereré, e eles falaram: ô pastor, eu falei: a célula é aqui? Ele falou: não, é na outra casa. Eu falei: então tá legal. Eles me indicaram, mas percebi que eles me conheciam, me identificaram com o pastor, mas eu não os conhecia. Fui na outra casa, participei um momento com a célula, o pastor Francisco estava lá, e eu perguntei para aquela pessoa da célula que morava ali: quem é aquele casal ali do lado? Ah, eles são frequentadores da igreja. Falei: nossa, agora eu vou ter que voltar, dar uma atenção, conversar e conhecer aquelas pessoas. E foi o que eu fiz. E ela contou um pouco da sua história. Ela falou: pastor, tem uma história aqui, que um dia eu estava no Cacemas, oncologia, minha mãe era paciente terminal de câncer, e um pastor que faz visita lá da nossa igreja, que eu frequento, da igreja do Senhor, ele foi nos visitar, um senhor baixinho, de barba branca. Eu falei: deve ser o pastor Francisco. Eu acho que é esse mesmo. E ele chegou naquele dia e trouxe uma palavra para mim: você já liberou a sua mãe para partir? Ela ficou chocada com aquela palavra do pastor, mas ela entendeu e processou aquilo. E no dia seguinte a mãe dela faleceu. E ela estava contando ali para mim, na frente da sua casa, falando assim: aquilo foi libertador para mim. Aquele pastor, aquela palavra foi fundamental. Eu falei: espera um pouquinho. Liguei, o pastor Francisco estava lá no sala. Vem cá, pastor Francisco, conversar com uma pessoa, escuta esse depoimento. Ele veio e ela contou toda a história. Você, como discípulo de Jesus, é um quê? Terapeuta. Antes eu disse que você, como discípulo de Jesus, é um pacificador. Mas terceiro e último lugar, o chamado discípulo para ir anunciando o reino, porque você é um enviado. Na sequência do Evangelho de Lucas, encontramos Jesus enviando os 12, depois enviando os 70, e a mesma palavra é utilizada: enviar. Sabe qual é a palavra? Apostoléu. Da onde deriva o quê? Apóstolo. O apóstolo é um enviado. Claro que os 12 apóstolos são aqueles escolhidos pelo Senhor Jesus para acompanhar bem perto o seu ministério, mas todo discípulo de Jesus é um apóstolo, no sentido de enviado. E aqui você tem que compreender isso, porque a gente escuta no mundo 2 tipos de conversa. Um conversa do dia a dia, nas ruas, na cidade, na comunidade onde você está inserido, daquele tipo de incertezas do momento, do que é que vai dar na política, dos problemas na Ucrânia, das frustrações, das decepções, das lutas, das angústias deste mundo, das competições e das injustiças sociais, da falta de divisão adequada. Tudo isso você escuta. Agora, aquele que é enviado do reino, a linguagem dele é o seguinte: nós temos certeza, nós temos esperança, nós temos futuro. No Senhor há estabilidade, é nele que você tem segurança. Ele promete a você alívio, ele te dá o conforto, ele te dá a alegria. E o reino de Deus é um reino de justiça e equidade, é a base do trono de Deus. Perceba, o mundo faz um comentário desesperador, mas o enviado, ele está noutra dimensão de vida, e ele vê muito mais longe. Este é o modelo de Jesus, pregando o Evangelho, porque a palavra Evangelho significa boa notícia, por desesperados, angustiados, viciados, drogados, arrebentados, endividados. Você diz: há futuro, há esperança, há alegria, nele há um novo céu, uma nova terra. O Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho cura, liberta, transforma, restaura e perdoa, e o Evangelho deve ser a mensagem da igreja. Então você é um apóstolo, você é um enviado. Por isso que Paulo faz menção ao profeta Isaías, diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Os pés dos enviados são formosos, são lindos, é o que Jesus está dizendo, porque eles levam a boa notícia. Por isso que ele continua: curai os enfermos que nela houver, e anuncie, está
próximo o reino de Deus. Vai terminar. Há alguns anos atrás nós fizemos uma mensagem, tudo passa. Escrevemos no carro, todos os carros que estavam aqui para frente, estava escrito tudo passa. E a mensagem foi sobre essa tônica. E eu tenho certeza que muitos ficaram entregados, tudo passa. De fato, tudo vai passar. A única obra que permanece para sempre é a obra de salvação. A casa que você fez bonita, toda caprichada, ela deteriora, ela estraga, ela precisa de manutenção. Sai aqueles negócios que estufam, sai mofo dentro da sua casa. Eu ia falar taco. O taco sai, mas não é taco. Agora o vinílico teu sai, a lajota, o porcelanato, o que for, aquela textura, o grafiato, tudo passa. O carro bonito que você tem, eu estava ontem numa barbearia e conversando, ouvindo um médico, ele diz assim, um carro bonito que ele tem. E ele falou assim, olha, o carro fundiu o motor. Era um carro bem chique. E ele falou, olha, gastei 30 mil só para tampa do cabeçote. Tudo passa. Você pode ter o carro mais chique, mais nobre. Você pode ter tudo, mas tudo passa. E aí você começa a falar do reino. Lembra do Aleluia de Handel? O reino do Senhor se tornou do nosso Senhor e Cristo. Ele reinará para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre. Aleluia e sempre. Você, como discípulo de Jesus, é enviado. Nesta noite, querido, saiba que esses discípulos chegaram numa cidade e Lucas registrou, estes que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. Você vai ficar nessa vidinha desgraçada, vidinha do dia a dia, amanhã é segunda-feira. Cara, amanhã é segunda-feira, eu sou um discípulo do Senhor Jesus Cristo, vou fazer o melhor de mim, porque a palavra de Deus diz que um copo, se eu fizer em nome, um copo d'água, se eu fizer em nome de Jesus, aquilo tem galardão, então eu vou ser o melhor funcionário. Eu quero fazer o melhor para os meus filhos, quero buscar a presença do Senhor. Fechando tudo, Jesus logo no início do seu ministério, ele esteve numa sinagoga, lá em Nazaré. E ele abriu o livro, o texto bíblico diz isso, pegou o rolo e leu o profeta Isaías. E lá no profeta Isaías ele faz a seguinte declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião e estão de luto uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados para o Senhor e para a sua glória. Lendo esse texto de Isaías, Jesus fecha o rolo e diz assim: hoje se cumpriu este texto, esta profecia que acabais de ouvir. E eu quero dizer o seguinte, que o mesmo Espírito que agiu em Jesus é o mesmo Espírito que age nos discípulos dele, sobre sua vida. Você, como discípulo de Jesus, foi enviado para ser um pacificador, um terapeuta e um apóstolo enviado.